Muito bem, gente. Então, Sabrina, que bom você estar aqui com a gente, né, Marco? Nós temos alguns Maravilha. anos já, né? Desde quando que a gente faz essas conversas da Conexão Brasil-Portugal? Eu creio que desde 2020, por aí, não. Foi na pandemia que vocês começaram, né? Mas na pandemia. É na pandemia, nós nos Pois é. conhecemos, saudar Antes. a Ana Lourenço que está entrando, nós nos conhecemos lá na Europa, né? Naqueles Pois é. seminários da Hellinger, seminário de É, homens. Isso. 2016, 2016, acho que foi, não foi? Foi, 2016. foi, Tempo, hein? foi o último seminário que o Hellinger, o Bert, fez só para homens. É Sim. verdade. Inclusive, teve aquela, né? Ele foi diminuindo o ritmo e nós tivemos esse privilégio e o presente de nos conhecermos É ali verdade. nos intervalos. Mas, então, a ideia aqui, eu e Marco temos feito isso a cada 2 meses, né, Vou Marco? pegar aqui E é comigo. bacana a gente conseguir manter uma sementinha plantada, germinando, brotando, e tantos anos depois, isso só reforça a minha relação com o Marco, que apesar de Mas ser Almeida, não é primo, foi mas primo, ele virou poderia. irmão, né? Virou Pois irmão. é. Talvez até seja, a gente não sabe, né? Assim, depois, né? Que a gente Gente, saiba, não somos parentes, mas nunca se Pois é. sabe. Ainda Mas é um aspecto ainda a explorar, né? Investigar se lá para trás temos algum antepassado comum. é. Mas é um presente, né? O Marco lançou meu livro lá em Lisboa. Eu estive lá com meu filho, quando ele tinha 15 anos. E olha Felipe aí. agora está com 20. Foi o presente de 15 anos dele, estou me lembrando agora. Ele falou, não, eu quero ir viajar com os amigos para a Noruega. Eu falei, só presente quem resolve é quem está dando. Eu Ui, quero que você vá para a Europa com seu pai. Então você vai vir. Aí nós fomos em Lisboa, ficamos hospedados com o Marco. Ele e a editora fizeram o lançamento do livro. E agora vocês são autores também, né? Então, Pois é. nossa, não é? Olha só. Vamos abrir, olha aí, ó. Vamos abrir, mostrar um pedacinho, né, Marco? Acho que a gente pode. Ó, a gente deve. Pois tem é. Olha em só. português e em espanhol. Fala, Em Marco. espanhol. Olha só. Ah, Eu apresento desde Portugal e a Ciorc desde o Brasil. Olha só o mesmo livro, vejam bem. Em que dois lugares legal. tão Ah, Que distantes. lindo. a gente tem que enviar um para o Rinaldo, para ele, né, fazer uma Pois propaganda para é. ele. Eu estou Ele achando vem que cá. eu quero receber pessoalmente, porque eu vou com meu filho para. Agora que ele está com Isso. 20 anos, vai ficar um ano na Itália, e eu, semana que vem, estou indo lá e quero receber das mãos do Marco, Aí, Pois ó, é, autografado. com uma cada um, dedicatória, pois é. e cada um Muito tem o bem. seu capítulo aqui, isso que é legal. Ó, aqui a Sara que não está aí, mas a Sara deve estar aí no backstage, ó. Tem um capítulo da Sara, tem um capítulo meu, do Esteban, da Milagros, então tá bem completo o livro. Muito São bom. autores de 4 países, né? Brasil, Portugal, Argentina E a e Alemanha. Alemanha. Então é um E livro. é, a Alemanha, mas a Milagros originalmente acho que é Venezuela. Da Venezuela. Ela é da Venezuela, mas ela mora na Alemanha e continua com a Isso. tradução lá para a Sofia nos cursos que ela faz na Alemanha também. Essa live também é uma live para a gente dar início aí, ou reforçar o que já começou, que é a divulgação aí desse livro. E aí, quem sabe, tenhamos uma conversa de autores. Eu também tenho a minha humilde contribuição lá nas escolas públicas do Rio. Mas é uma conversa aqui, eu já fiz algumas, né, Marco? Nós já fizemos algumas sobre esse tema, com Sim. terapeutas especializados, fizemos com o Renê, fizemos com o Tônio Luna, fizemos com algumas pessoas, mas eu costumo dizer que o lugar de pai e mãe é um lugar que realmente a gente tem um aprendizado que é maravilhoso ter o ponto de vista de um terapeuta que está de fora e que trabalha com vários adolescentes e que chega muitas vezes aonde o pai e a mãe não chegam, mas realmente o fato de, para mim, pelo menos, de ser pai de um jovem rapaz que tem 20 anos, é uma oportunidade de aprender a cada dia. Então, esse tema tem a ver com isso. Marco, passo para você aí, para você se apresentar também, falar do livro, depois
passa para Sabrina e a gente vai trocando bola aí. Tá bom, obrigado, Rinaldo. Então, pois é, uma alegria apresentar este livro. Nós temos um plano de passar pela Feira do Livro no próximo ano, não é? Quem sabe, tu estás por cá também, Rinaldo, e fazer a apresentação oficial. Foi um livro que há pouco comentávamos, não é? Que foi um livro que teve o seu caminho, teve o seu percurso e a Ciorc foi uma das principais impulsionadoras de tudo isto. Então há que também fazer um agradecimento, mais um agradecimento que nunca são poucos, porque se o livro hoje tem esta forma e tem esta capa e tem este aspecto e esta organização, foi muito pelo trabalho da Sabrina, não sei se queres que te chame Sabrina ou Ciorc, mas da Ciorc eu sou suspeito, não é? Mas eu acho que o livro está muito, muito bom. É verdade, é um livro maravilhoso. Então, hoje, qual é a minha função, o meu lugar hoje? O meu lugar hoje nesta conversa é também de pai de três jovens, dois deles na adolescência, uma já adulta, mas que também passou por esta fase, não é? E cada fase tem cada momento da vida tem as suas questões, tem os seus desafios, e embora a minha filha mais velha, a nossa filha mais velha, a minha e da Sara, acabou de completar 25 anos, é claro, ela ainda é muito próxima, e eu fico contente com isso, e agora numa fase já um bocadinho mais madura, está muito em contacto com os pais, e isso ajuda-nos também, por um lado, a perceber e a ver que alguns desafios que nós tivemos com ela no passado valeram a pena. Então, por vezes, há momentos em que nós, até fruto das nossas próprias feridas, das nossas próprias sensibilidades, ficamos talvez a pensar, será que fiz bem, será que não fiz bem, será que foi a melhor atitude, podia ter feito de outra forma, não é? Todas essas questões e esse diálogo interno que surge, acho que surge a qualquer pai. Agora nós vemos que na maioria dos casos as decisões que fomos tomando, as atitudes que fomos tendo também com ela, alguns limites que às vezes nos pareciam, será que este é um limite amoroso? Será que é um limite demasiado severo? Pronto. Hoje vemos que valeu a pena e que valeu a pena tomar fazer o julgamento que fizemos na altura e tomar as decisões que tomámos na altura, que agora são diferentes, porque o tempo entre os irmãos, entre a nossa filha mais velha e os mais novos, há uma diferença de alguns anos, não é? Há uma diferença de 7 anos, então os adolescentes que nós agora temos em casa já são diferentes da adolescente que nós tivemos naquela altura. Então acho que vai ser uma conversa muito interessante e vou passar aqui a palavra à Ciorc, que eu conheço, não é? E sei a família que tem e os filhos que tem, mas vou deixar para ela falar um pouco sobre isso. Sim, obrigada pelo convite, Rinaldo, Marco, vocês moram no meu coração, vocês sabem disso. E eu quero te agradecer também, Marco, a ti e a Sara, pela confiança que vocês tiveram em mim para que eu pudesse fazer esse livro, porque a confiança que vocês depositaram em mim foi o que fez com que eu tivesse mais asas para criar, né? Então, vocês, em nenhum momento vocês me podaram, vocês falaram, não vai por aí. Eu fiquei livre para criar, para fazer e para acontecer nesse livro. E isso foi assim, muito bom para mim. Eu queria que vocês soubessem disso e eu agradeço a confiança de coração. Bom, eu falo aqui, então, sobre o meu papel de mãe, né, que eu tenho 3 filhos, um de 15, uma filha de 12 e uma filha de 9. Então, eu tenho uma escadinha, né? Não cheguei ali na adultez, né, que o Marco tem em casa, que tinha em casa, mas eu percebi, principalmente depois que eu me mudei para o litoral, que aqui é um lugar mais calmo, mais tranquilo, eu comecei a prestar atenção no que os meus filhos traziam. Eu sempre prestei atenção, mas aqui parece que isso aflorou de alguma forma. Então eu comecei a prestar atenção que eles estavam trazendo coisas de pessoas que eu convivi antigamente. E eu fiquei pensando, nossa, mas por que ele está trazendo isso se ele nem conheceu essa pessoa? Então me veio na hora uma frase avassaladora para mim e eu repeti para cada um deles internamente. Claro que não fisicamente para eles, mas internamente eu repeti. Vocês não têm que fazer nada por mim,
não tem que representar ou ser algo ou alguém para mim. Isso me deu um alívio muito grande, porque eu fiquei notando que eles estavam repetindo padrões de pessoas que eles nem conheciam. E não necessariamente da família, né? Que a gente fala muito de família de origem, né? São pessoas que passaram pela minha vida, foram importantes e que estavam voltando através deles. Eu achei isso muito ruim para eles, né? Então, resolvi fazer dizer isso para eles internamente. E aí também tem outra questão que eu queria trazer aqui também, não quero me demorar muito, porque cada um tem o seu tempo aqui, mas a gente, às vezes, a gente acha que... Ih, o Marco saiu aqui. Saiu? Deve ter que resolver alguma coisa, vai continuar. Tá bom. Vamos continuar. Então, às vezes, a gente acha que a gente deve impor limites, né? Porque uma das frases que a gente combinou, né, dessa live é sobre os limites, né? Que a gente deve impor aos filhos. E o que eles mais assimilam? Eles assimilam os nossos exemplos. Eles não assimilam aquilo que a gente diz. A gente pode se descabelar falando, faz isso, faz aquilo, vai por ali, vai por... Eles não vão fazer. E aí também eu estou na fase aqui, eu tenho as 3 fases, né? Eu tenho uma fase dos jogos, que eu acho que o Rinaldo já teve essa fase. E aí o que acontece? Os jogos, eles servem para a criança ou para o adolescente saber que ele existe. Por quê? Ele não sabe que ele existe. Ele fica tentando, às vezes, atrair coisas violentas para saber que ele existe realmente, né? Isso a gente estuda na psicologia. Então, às vezes, se machuca, atrai acidentes, atrai coisas ruins para ter a certeza que ele pertence àquele corpo, àquela família. Então, só que não é por aí. A gente tem que mostrar que não é por aí. Mas eles acessam esses jogos, essa violência toda, principalmente os meninos, para ter certeza da existência deles, ter certeza que eles pertencem a algum lugar. Então, quando a gente começa a podar isso, a gente tira essa liberdade deles serem o que eles querem ser. E também tem mais uma coisa que eu vou pincelando aqui, que eu me lembro de falar, sobre os partos, né? Eu tive 3 partos, e os 3 foram partos cesarianos. Então, o que eu tiro dessa experiência? Que a gente não dá tempo para os filhos estarem prontos para nascer. A gente vai lá e tira, né? E a gente não, né? Porque eu sempre quis os partos normais, mas as médicas nunca aconselharam, não sei por que até hoje. Mas então a gente tira essa vontade deles de sair por conta própria. Então a gente tira eles dali, né? Então tem tudo é uma sequência que a gente vai observando ao longo da vida, e a mãe e o pai que a gente é para um, a gente não é para o outro, porque a gente sabe exatamente as necessidades, as carências de um, que não são as mesmas necessariamente dos outros filhos, né? Então é mais ou menos por aí que eu queria trazer essas reflexões. Ah, que bom. Sabe, o senhor que fez um comentário desse título, e o título não é por acaso, né? Eu ia começar abordando a primeira parte do título, que é Filhos Adolescentes, mas eu vou pegar a parte que ela levantou, né? Que é limites amorosos, porém firmes, né? E aí eu acho que esse é um grande desafio para os pais, né? Porque a gente, como se diz, a gente muitas vezes vem de famílias onde os pais tinham uma educação autoritária, né? Onde, até usando uma expressão dita ali, né? Impor limites, né? A palavra impor limites, ela vem carregada de um peso, né? E muitas vezes eu percebo que pais que tiveram pais dessa maneira, que impuseram muitos limites, eles vão para um outro extremo. Um extremo de olhar para os seus filhos como se eles já viessem prontos de fábrica, como se eles já estivessem, né, com 14, 15, 20, 21 anos, como se já tivessem condição de saber o que é bom e ruim para eles, né? E Sabrina Fior, ai meu Deus, falou disso, e eu achei interessante essa coisa, né? Deles fazerem, às vezes, as merdas lá, quebrarem, se machucarem,
é típico de adolescentes, né? Que eles estão tentando entrar em contato consigo mesmo, com a sua individualidade, com aquilo que Jung chamou da individuação, mas que às vezes a coisa precisa acontecer até no corpo mesmo, né? Precisa lá quebrar, tomar um trupicão e tal. Mas aí cabe o pai também olhar para isso e falar, olha, isso aqui você pode morrer, dependendo do seu... Esses dias meu filho postou no Instagram um pulo que ele fez com os amigos aqui em Niterói, na praia, dando um salto mortal de costas. Nossa. Eu fiquei pensando, aí ele, é óbvio que ele sabia que eu ia ver, né? Eu chamei ele aqui e falei assim, eu vi lá, você deu um salto bonito, salto. Nessa hora o papel do pai é difícil, porque se eu falar, pô, você não pode, isso é loucura e tal, aí ele vai dar um na próxima semana carpado, um salto mortal pior, né? Então eu falei, cara, o que eu vou dizer para a criatura para... Né? E ele está indo morar 1 ano na Europa, então não tenho dúvida que... Mas eu falei, eu vi, bonito, agora... Só penso o seguinte, né? Arca com as consequências do que você está fazendo, porque citei o exemplo de um autor aqui, o Marcelo Rubens Paiva, que numa cachoeira foi dar um salto, quebrou a cabeça e está na cadeira de rodas até hoje. É o autor do livro que ganhou o Oscar do Brasil aqui, Ainda Estou Aqui, né? Ele vive numa cadeira de rodas porque, quando adolescente, foi dar um pulo, então, olha, você que escolhe. Né? Se você acha bacana, interessante, tome cuidado. Não, mas eu já tomo tais cuidados, tá bom. Só que o problema das pessoas se machucam não é quando elas estão começando com esse processo, é quando elas estão seguras de que elas já sabem fazer a coisa e aí fazem sem a devida atenção. Citei o meu exemplo, que quebrei meu tornozelo numa festa de aniversário do Felipe, porque eu fui andar de skate, ele tinha lá por 12, 13 anos, eu não andava de skate há mais de 10 anos, vou pegar o skate dele, desci, na hora que eu desci lá naquela piscina que tem no aterro do Flamengo, eu caí, fiquei 3 meses, teve uma fratura, tem uma placa, então, Isso foi em seguida do falecimento da tua mãe, né? Foi igual que eu comecei a formação, que eu cheguei lá de muleta, você lembra disso? Então, minha mãe morreu em agosto, ele faz aniversário em outubro, eu quebrei o pé em outubro. Então, assim, falei para ele. Por quê? Porque é difícil essa função de pai, né? Nessa questão, não tem como impor limites, né? Por mais que às vezes os pais queiram. Então, a gente tem que também dar um passo atrás, e às vezes é difícil, para, assim, como é esse meio termo entre impor limites, mas, ao mesmo tempo, ser firme no sentido de que, olha, não achei graça. Sinceramente, não achei que, né, não fiquei feliz. Tá bom, você vai fazer o que você quiser, talvez impressione as meninas. A mim não causa, mas beleza, né? Também, nada. Filho não foi feito para agradar pai. Então, tem um lado ali que eu acho que é saudável mesmo da adolescência, né? Agora, volto a dizer, tem algumas outras situações que eu sinto muita dificuldade dos pais de estabelecer limites firmes. Eles muitas vezes veem o filho fazendo uma coisa que eles não concordam, ou a filha, seja ir para uma balada, seja entrar em casa com o celular sem sentar na mesa, seja o que for, e eles falam que não gostam, às vezes estabelecem um limite, olha, eu não quero que você faça tal coisa, eu não quero que... Né? Só que não exerce a devida firmeza para isso. Não tem a coragem de dizer que um limite, em determinadas condições, ele deve ser cumprido. Porque a pior coisa que tem para um adolescente é receber de quem está ali, de alguma maneira, com uma certa autoridade sobre ele, né? Porque aquela casa, né? No caso, estou me ocorrendo aqui, essa coisa de essa semana inteira, bom dia, boa tarde, boa noite, não senta na mesa para comer um dia sequer, sem olhar no celular. Né? Verdade. Então, você fala para isso não acontecer, fala que o seu filho se sente na mesa para comer com a família uma vez na semana, que seja, faça um mês que não acontece e nada acontece. Então, quando a gente fala... E o adolescente, quando ele recebe um limite,
Ele não vai dizer, ah, papai, que bom, papai, que eu vou abrir mão do meu celular e tal. Com perdão da palavra, estão cagando pra gente. Se ele fizer isso, é um problema. Ele vai se rebelar mais tarde e vai ser pior. Então, eu acho que é saudável. Usando o que está falando ali, eu acho que esse exemplo que tu deu da pessoa que deixa fazer como eles querem, é aquele medo de perder a admiração do filho, que eles não têm, na verdade. Eles não têm essa admiração. Talvez quando sejam adultos, consigam ter essa admiração. Deixa eu só terminar o raciocínio aqui, porque eu não concordo com isso. Eu vou explicar por quê, né? Mas é bacana ter essa troca, né? Eu acho que os pais é mais grave. Quando eu digo de você tem um filho, seus ainda são novos, mas 16, 17 anos, 18 anos, né? Quando você diz para ele, eu quero que você se sente à mesa sem o celular e fique na mesa até terminar a refeição, você está indo contra toda uma lógica dele e dos amigos de que aquilo que ele está fazendo é algo muito importante. E ele, se você exercer esse papel e fizer questão de que isso aconteça, você como pai, você vai ter contra você o ódio desse filho. Você quer ver uma pessoa, um adolescente com ódio do pai, é você pedir o celular dele à noite e falar, hoje você não assiste mais Instagram. Está na hora de dormir, porque amanhã você tem aula de manhã. Então, assim, quando eu digo que muitos pais não fazem isso, é porque é difícil mesmo. Mas aí eu entendo, e por isso que eu digo que limites são necessariamente importantes serem dados com afeto, mas quando há um conflito de interesses, onde um pensa uma coisa, o outro pensa outra, aí eu aprendo muito com a filosofia sistêmica e também africana, porque os africanos e os indígenas eles têm uma relação diferente com os anciãos da tribo. A idade tem um certo valor. As pessoas são respeitadas. Né? A nossa cultura ocidental é que tem essa coisa, como saiu de pais autoritários, hoje, como se os filhos fossem, eles soubessem mais do que todo mundo. E eu não quero aqui parecer, às vezes eu vejo também pais e educadores indo para o outro extremo, dizendo que os adolescentes agora são os piores adolescentes do mundo. Não. Eu continuo achando que o futuro é os adolescentes. Eu aprendo muito com meu filho. Agora, justamente porque a gente precisa de ajudar esses adolescentes a dar limites com firmeza, a gente tem que ser... E a gente oferecer para os filhos, finalizando a minha fala, um espaço para eles poderem ter ódio dos pais em segurança, poderem terem ódio de alguém num ambiente seguro. Porque se eles não têm esse limite firme num ambiente seguro, eles acabam descobrindo esse limite na rua de alguma outra maneira, e eu acho que isso pode ser pior para eles. Marco, contigo aí. Desculpa aí ter me alongado, mas a gente vai... Eu fico a ouvir porque eu, antes de mais, sempre aprendo muito contigo e com a Cior também, claro. Mas vocês tocaram em vários pontos e eu estava aqui a fazer a minha reflexão e a pensar nos 3 filhos que nós temos aqui em casa. Porque cada um desafia os limites de forma diferente. Então, cada um tem a sua maneira. Por exemplo, um dos nossos filhos, ele é muito cumpridor. Ele cumpre quase com tudo o que nós pedimos. E depois tem alguns momentos em que tem também as suas transgressões, as suas saudáveis transgressões, não é? Que também precisam de acontecer. E o irmão dele, é o contrário. Ele transgride primeiro e pergunta depois. A filha mais velha, a menina para mim, que já é uma mulher, mas para mim vai ser sempre a minha menina, não é? Ela também foi sempre uma adolescente muito... Ela teve um percurso escolar impecável, nunca teve qualquer tipo de dificuldade na escola, sempre muito aplicada. E os limites com ela, o desafio com ela, tinha muito a ver com a relação com o facto de ela ser do sexo feminino e de eu ser o pai, não é? Então tivemos aí aquela típica relação pai-filha, filha-pai,
e que de vez em quando ainda surge, mas agora de uma forma até mais com mais humor, vamos dizer assim, mas isto para dizer o quê? Os três têm as suas formas diferentes de testar os limites. E nós sabemos, não é? Que os adolescentes testam frequentemente os limites para confirmar se os pais também permanecem firmes no seu papel. O que é que acontece com muitos pais e que acontece comigo também? É que, fruto da minha história, em alguns momentos, claro, sem ter consciência, eu olhei para eles e esperei que eles preenchessem algum espaço meu que eles não tinham que preencher. Então, de alguma forma, isso levou a que eu cedesse em alguns casos, ou que em alguns momentos eu pensasse que eu vou procurar ter uma postura mais de amigo do que pai. E isso, o que é que isso provocou? Provocou, de certa forma, uma perda da ordem natural. Ou seja, a ordem natural aqui, de certa forma, ficou invertida ou ficou, de alguma forma, não foi respeitada. E nessas situações eu apercebi-me, ainda antes de estar neste mundo no qual já estamos há tantos anos, não é? Porque a filha mais velha já tem 25 anos, eu entrei um pouco neste mundo sistémico, mais ou menos há 20 anos, sensivelmente, portanto, então, também fruto dessa também necessidade e ânsia de aprender e de ganhar maturidade para lidar melhor com os filhos, porque identifiquei essa necessidade. Então, o que é que acontece quando a ordem natural se perde? Na verdade, o que eu vi foi que os nossos filhos demonstravam mais insegurança. Porquê? Porque não tinham uma referência clara de quem conduz, quem é que conduz. E claro, numa situação, numa dinâmica destas entre pais e filhos, quem conduz somos nós. Pelo menos até eles terem capacidade de o fazerem de forma autónoma e independente. O que é que acontece, como o Rinaldo falou, chega a uma certa idade, na adolescência, como nós temos o tema da live hoje, é que também a necessidade de pertencer não é só à família, é também ao grupo dos amigos. E aí começam a surgir estas tensões, não é? Contudo, o que é que eu tenho notado? Se os nossos filhos, ou pelo menos os que eu tenho aqui mais próximos, e os meus, e os de algumas pessoas que me procuram por algumas situações relacionadas com filhos, é que se houver a sensação de exclusão ou a falta de ligação em casa, a tendência vai ser procurar no exterior essa pertença, mas de uma forma mais arriscada. Aquilo que o Rinaldo falava de os desportos radicais, às vezes de um julgamento rápido e incorreto que leva a tomar uma decisão que é perigosa, por exemplo, não é? O verão passado estávamos agora há pouco antes de começarmos a live a conversar, não é? O verão passado nós fomos a uma praia e essa praia tinha uma plataforma flutuante a 100 metros do areal. E claro, os dois rapazes entraram na água logo para ir nadar para a plataforma. E eu chamei porque eu tive uma sensação imediata. Podia ser só uma impressão só minha, mas tive uma sensação imediata de que aquilo não era boa ideia. Porque, por um lado, a sensação que eu tive foi que se houvesse algum problema, eu não tinha capacidade física para acudir aos dois. E, por outro lado, também, se eu fosse, podia ficar e até conseguir, numa situação de perigo, algum deles podia sair, mas eu ficar. E, no fundo, aquilo que eu senti imediatamente é que foi uma má decisão baseada num julgamento demasiado rápido daquela situação. É claro que eles, como são adolescentes, isto nem passa por aquela cabeça. Eles entram na água e vão e acabou-se, não é? O que é que surgiu? Qual foi, no fundo, depois o ponto, o wrap-up, não sei, agora não me faltam umas palavras, desta situação? Foi que quando eles regressaram, tiveram que ouvir o pai, a palavra ralhar utiliza-se no Brasil. Sim, ralhar. Tiveram que escutar o pai a ralhar com eles e a explicar-lhes que foi uma má decisão baseada num julgamento demasiado rápido e, sobretudo, que eles não me ouviram quando tomaram a decisão de entrar na água. Podemos dizer assim, mas eles, ainda há pouco falávamos disso, mas eles não têm que ouvir nem concordar, não é? Agora, a consequência é deles. Se houvesse ali alguma situação menos boa, a consequência seria deles. Eu fiquei na altura, depois mais tarde, claro, à medida que a situação que aquela tensão foi
foi ficando mais suave e as coisas deu para perceber que estava tudo bem, que não houve problema nenhum. Claro que eles perceberam que para aquele tipo de situação têm que fazer um melhor julgamento, pelo menos assim espero eu. Mas o que é que isto tudo me leva, isto tudo para dizer o quê? É que uma influência, colocar um limite amoroso, quando é possível, é importante. Porquê? Porque um amor sem estrutura transforma-se numa permissividade excessiva. Isso fragiliza os adolescentes. É claro que eles não vão, que eles vão reclamar, vão sempre reclamar. Né? Ainda há pouco tempo, este fim de semana que passou, o nosso filho mais novo ganhou uma trotinete elétrica e ele quer andar por aí, pelo bairro, com uma velocidade louca, porque aquilo vai numa velocidade louca, e eu disse, ok, João, ele chama-se João, tudo bem, mas eu vou comprar um capacete e tu vais andar de capacete. Ele ficou bravo comigo, porque andar de capacete é uma coisa, os amigos não andam de capacete, não é? Na trotinete. Mas se ele quiser utilizar a trotinete e brincar com a trotinete, à minha frente ele vai ter que usar o capacete. Ele pode partir o braço, a perna, a costela, o tornozelo, mas desde que a cabeça fique intacta, para mim, pelo menos, o resto dá para recuperar, não é? Então, este amor sem estrutura transforma-se em demasiada permissividade e, às vezes, por muito que nos custe, por muito que toquem feridas que nós próprios temos, é muito importante. Por isso é tão importante procurarmos fazer este caminho de autoconhecimento, não é, Siorg? E tu sabes que no nosso livro a parte que me tocou foi o caminho do autoconhecimento, não é? A jornada do autoconhecimento. Por isso tão importante entrar nessa jornada, fazer esse caminho, chorar as lágrimas que precisarem ser choradas e que não foram derramadas lá atrás, não é? E que ficaram cá dentro. Porquê? Porque isso vai nos fortalecer precisamente para nós sabermos quais são os limites saudáveis que nós podemos colocar aos nossos filhos, que eles possam soltar algumas lágrimas no momento certo, mas que pelo menos garanta que eles chegam à idade adulta inteiros, pelo menos inteiros. É verdade, verdade. Isso, agora eu ouvi tu falando e já estava vindo outros filmes na minha cabeça, assim, né? Que tem uma pergunta intrínseca que eu sempre ouço quando eles transgridem, porque a adolescência é transgressão. A gente lembra como a gente era, né? A gente tem que ter uma oposição. Ai, não suporto a voz da minha mãe, não quero nem olhar para o meu pai. Então a gente tem isso na adolescência, esse fervor, essa coisa de viver, de estar vivo, de transgredir mesmo, né? De exponencializar nossos limites, ir até o máximo, se jogar de cabeça nos projetos, nas coisas. A adolescência é isso. Só que o que a gente tem que fazer como pai, como mãe? A gente tem que mostrar a nossa visão. Claro, né? Como a gente foi na adolescência, a gente não vai mostrar. Mas a gente tem que dizer, a partir do lugar de adulto, o que a gente pode fazer. E a pergunta, né, que vem sempre junto com essa transgressão, sempre aparece assim na minha mente. É essa pergunta que ele quer te fazer, que ela quer te fazer, mas ele não consegue expressar isso. Mamãe, você ainda me ama, mesmo se eu transgredir, mesmo se eu te desrespeitar? Então, essa pergunta do amor, eu pertenço ainda, mesmo que eu faça isso, mesmo que eu seja eu ainda pertenço? Então, é essa pergunta, dessa postura de pai e mãe que a gente tem que responder. Não responder fisicamente, mas internamente a nossa postura de ser isso, sim, eu te amo incondicionalmente. Mesmo você não me amando, mesmo você não estando de acordo com tudo que eu acho que deve ser. Porque muitas vezes a gente poda o adolescente, principalmente, né? As crianças, os adolescentes, a gente vai podando e a gente não sabe, porque a gente tem medo, a gente não conhece aquele ser. A gente conhece a célula, a nossa célula é a célula do pai, né? A gente sabe o que formou ali, de acordo com as lealdades invisíveis, com os padrões familiares, com a família de origem. Mas a essência da criança que veio, a gente não conhece, a gente vai sabendo ao longo da vida o que aquela criança vai se tornar, o que ela pode se tornar se a gente não ficar podando também, né? Isso dos limites é muito importante, mas também a gente tem que ver o nosso limite em impor esses limites, né? Até onde a gente pode impor limites, até onde a gente pode puxar a criança, sai daí, vem para cá, faz isso comigo, não faz aquilo. Então, a gente tem que ter esse discernimento para não podar completamente o ser, porque a criança, ela fica
ligada às células, né? Às lealdades invisíveis, ao sistema familiar de origem, e ela vai esquecendo aos poucos do ser dela, né? Tanto é que a gente está nessa busca do autoconhecimento, né? Na nossa primeira infância, né, Marco? Os primeiros 50 anos da infância são muito difíceis, né? Então, essa nossa busca é justamente porque a gente foi podado, porque se a gente tivesse pessoas mais preparadas, isso não é uma crítica, mas eu também me coloco nisso, pessoas mais preparadas para realmente observar como é aquela criança, o que ela pode fazer, porque o que a gente via antigamente, né? As crianças sentadinhas no sofá, não faz isso, não ri, não chora, não pula, não faz bagunça, e a gente vai podando, e a criança vai sendo podada ao longo da vida. Quando chega na adolescência, não, quero transgredir, nem vem me dizer que eu não posso, que eu não vou fazer, eu vou fazer sim. Então, nesse sentido que eu ouço essa pergunta, você ainda me ama, mesmo se eu fizer isso que você está me podando? Claro que sim, então a gente tem que ter essa postura do amor incondicional, eu acho que isso é o principal. Pois é, o não. Eu já passo a bola para ti, Reinaldo. É que, o não amoroso, ele não é uma rejeição, é uma proteção. Sim. Então, dizer não a um filho, muitas vezes, é para que ele perceba ou que ele entenda que ainda não está preparado para certas escolhas. É um sinal de que nós pais estamos atentos. E também estamos a cuidar e a assumir a nossa responsabilidade. Claro, temos que perceber que há de haver um certo momento em que o filho já procura o seu próprio destino. E nessa altura começa a olhar para a frente, começa a sonhar com o futuro, e aí nós temos que cada vez mais... Porque isto é uma arte, não é? A arte de lidar com filhos adolescentes e com filhos, de uma forma geral, é uma arte. E aí os limites saudáveis protegem, não é uma rejeição, é uma proteção. Ou seja, não protegem sem impedir seja o que for. Nós podemos sempre, como o Rinaldo falou há pouco, de dizer a um filho, olha, eu não fico contente, não fico satisfeito que tu faças isto ou aquilo, mas a decisão é tua, tu é que sabes, vais ter que assumir a consequência. E isso, para pais galinha como eu, é um movimento difícil. Mas é um movimento que eu sei que é absolutamente fundamental. É absolutamente fundamental nós conseguirmos encontrar esse equilíbrio em que podemos dizer, ok, aqui eu posso afrouxar um pouco e deixar que a coisa, naquilo que eu vou tendo conhecimento, porque depois há coisas que não sabemos, não é? Faz parte da transgressão, não é? Fazer alguma coisa pensando que ninguém sabe. No fundo, alguém vai saber. Mas eu acho que é aí que está o equilíbrio nesse movimento saudável, não é assim, podar tudo, mas também não é dizer não para dizer sim para tudo, né? Eu acho que tem o equilíbrio. Cada filho é diferente. Não adianta a gente dizer, eu sou a mesma mãe para todos os filhos, não é. Porque a gente tem, a gente sabe do que uma criança precisa, do que a outra não precisa, então a gente vai aprendendo a ser mãe com cada um deles, independente do que eles mostram, né? Então é bem assim, ser é único, né? E a gente tem que aprender. Eu nasci mãe há 15 anos atrás, né? E nasci de novo há 12 anos, há 9 anos, então eu tenho todas essas fases, e cada um é diferente, cada um tem uma exigência, cada um é de um jeito, cada um quer uma coisa, não quer outra. É muito difícil unir os três para, sei lá, fazer um passeio agora, nessa fase, né? Porque cada um quer uma coisa, e desde sempre foi assim. Então a gente tem que saber olhar, respeitar e colocar os limites amorosos, como tu falaste, mas também procurar não podar e não dizer tanto sim, né? Ficar nesse meio termo do equilíbrio do movimento amoroso. Claro, e a realidade que eu vivo, por exemplo, aqui mais próxima, é uma realidade em que os dois pais estão juntos, mas temos também realidades em que os pais não estão juntos, estão separados, e aí também é preciso encontrar formas de colocar esses limites. Aí talvez tu ou o Rinaldo possam comentar um pouco também como é que vocês lidam com essa situação, tendo que viver essa realidade, no fundo, mais próxima. Sim. Eu queria, inclusive, antes disso, só já falo disso, mas ler aqui um comentário de uma amiga minha, Dosturas da Flor, é uma querida amiga, Márcia Florencio, que está numa comunidade espiritual, e ela tem toda uma dedicação ao trabalho com as tradições africanas e religiosas no Brasil, e eu acho que a gente tem muito que aprender com essas tradições africanas e indígenas, nisso que nós estamos falando, né? Ela fala que
precisamos conciliar essas reflexões ao lugar de respeito incondicional às orientações dos mais velhos, um processo de aprendizagem contínua. Eu acho que ela conseguiu ali resumir muito do que eu penso, porque o Marco falou do autoconhecimento, né? E Siork também falou disso. A gente, em tese, todo pai e toda mãe concorda que é importante buscar um meio termo, que é importante a gente nem ser autoritário, nem ser conivente. Agora, na prática, a gente nenhum de nós tem completa certeza todo o tempo que aquilo que está acontecendo ali na frente, aonde é esse meio termo? Aonde ali é um limite amoroso, porém firme? Porque, volto a dizer, lembrando das tradições africanas, pior coisa que tem é um limite que não seja firme. Pior coisa para um filho ou uma filha adolescente é o que mais acontece na prática. Eles fazem uma coisa que os pais não gostam, os pais dizem que não gostaram, que não querem que isso se repita, e isso se repete e não acontece nada. Eu já falei que aqui em casa a gente lava a louça depois de terminar. Aí passa um dia, a louça está lá em cima da bancada. O combinado é de lavar pelo menos até de noite. Aí na manhã seguinte, a louça está lá na bancada. E aí o pai vai e diz, mas vem cá, nós combinamos. Pai, puxa vida, você é muito, muito rígido, pai. Você é muito autoritário. Eles, quando contrariados, eles sempre vão ter um bom argumento. E o que eu defendo é que, no fundo, quando eles se rebelam, esperneiam, xingam, falam que a gente é isso e aquilo, no fundo, eles estão testando esse limite. E o que eles inconscientemente precisam é que a gente seja firme. Exato. Porque, na verdade, quando a gente foi amoroso, explicou do porquê que não é bom ficar a louça na pia, porque dá bicho, você fotografa lá a louça que ele deixou, as formigas lá em cima da bancada, e manda para o celular da criatura, né? E falou, olha, aqui em casa somos só nós dois, né? Não tem empregada que você faz a bagunça, vai fazer com os amigos um brigadeiro e larga o brigadeiro pela metade lá em cima da bancada, e não vai ter alguém, felizmente, né? Porque não existe mais trabalho de escravo, né? O problema é que não existe em termos. Porque muitas vezes os pais, boa parte das vezes as mães, preferem falar uma vez, mas na segunda vão lá limpam o negócio, fazem por eles. Qual a mensagem que fica? A mensagem que fica é a dona da casa ou o dono da casa, meus pais, falaram o que queriam, amorosamente, conversaram comigo sobre o que eles entendem que é o razoável, ouviram o meu ponto, eu ouvi o deles, houve uma certa flexibilidade que não precisa ser na hora que sujou, mas que pode ser até de noite. E quando isso é desrespeitado, nada acontece. Isso não é bom para o adolescente. Né? Agora, volto a dizer, quando a gente quer exercer esse limite amoroso, porém firme, a gente tem que ter energia para isso. Cada um é de um jeito. Mas, para quem tem 3 filhos como vocês, eu fico imaginando o tamanho do barulho. Eu tenho um só, mas aí ele também tem uma forma muito particular de se rebelar, e ele fala alto, ele se rebela sempre, é muito diferente de mim. Eu sou um adolescente que era o filho certinho do papai e da mamãe. Né? E tem um irmão mais novo que era o rebelde, que tocava o terror em casa. O que aconteceu? Quando eu tinha, depois de formado, depois de ter trabalhado vários anos, aí eu fui viver a minha adolescência, porque eu peguei meu dinheiro dos anos de trabalho, falei, olha, vou para a Europa, vou ficar 1 ano por lá, não sei quando volto, e não gostaria, e queria ficar sozinho, não queria dar satisfação para ninguém. Minha mãe, tadinha, quase morreu. Meu pai, coitado, ficou histérico lá. Mas foi a minha forma de ser um adolescente tardio. Né? Claro. Então, eu acho importante, já finalizando essa fala, para também não tomar muito tempo, a gente ser cuidadoso com essa palavra limites amorosos, porém firmes.
Não é à toa que a gente tem esse boom de suicídio, esse boom de violência nas escolas, porque está todo mundo terceirizando a educação. Os pais não conseguem dar limites firmes para os seus filhos, imaginam que a escola vai fazer isso. Aí a criatura chega, eu trabalho nas escolas voluntariamente, né? A criatura chega na escola, não aceita o limite da escola, e a escola também, ao invés de trabalhar isso, transfere a criança, expulsa o adolescente da escola, vai para outra escola e vai sendo rejeitado. E um conflito que era uma oportunidade de lavar a louça, de você, né, daquele adolescente entender a lógica e entender que limites têm que ser cumpridos, vão sendo terceirizados e causam um problema muito grande. Então, eu não consegui nem responder um pouco o que o Marco falou, de pais separados, que é um outro tema que a gente pode falar um pouco mais na frente, mas como Sabrina, a Ciorc vai ter que sair também, eu vou devolver para ela a bola aqui, para ela já fazer a fala dela até 6h30, que ela falou com a gente que tinha compromissos com os filhos, 3, enfim, então é todo regradinho aqui a semana. Mas eu acho, só para fechar aqui, eu levanto uma pergunta para vocês, né? Se vocês quiserem falar de outras coisas, também tudo bem, mas o que é adolescente? É a primeira parte do nosso título, filhos adolescentes. Né? Porque o Marco falou, minha filha tem 25 anos, agora não é mais adolescente, é uma adulta. É uma forma de pensar. Realmente, você chamar uma adolescente, uma pessoa de 25 anos, que já está na faculdade, né? Está trabalhando, não é uma adolescente. Mas eu gosto de trabalhar com um conceito um pouco provocativo. Diante desse cenário contemporâneo que a gente tem, de muitas vezes tem filhos com 40 anos morando na casa dos pais. Eles trabalham, eles são autônomos, eles têm o dinheiro deles, mas eles optam por morar em casa, porque sabe como é, né? Vou economizar um pouquinho mais, eu ganho pouco, posso viajar né, com mais autonomia e tal. E aí, assim, para mim, o filho adolescente é aquele filho que ainda, independente da idade, ele tem uma atitude que ainda não é adulta. Então, nesse sentido, eu considero uma pessoa, um filho adulto, a hora que ele sai da casa dos pais e com o dinheiro dele, seja numa república, seja onde for, ele se sustenta. Ele paga as contas, ele paga o almoço, ele paga a janta e ele paga onde dorme. Então, assim, um conceito, né, para a gente pensar, né, o que é realmente o estar adolescente. Né? Porque a gente pode ser adolescente aos 60 anos, a gente pode dar um salto mortal na praia aos 60, uma cambalhota, é pode adolescente, né? Desculpa, só queria passar essa bola aí, sabe? Ciorc, é todo teu aí. Provocar vocês aí. Bom, linkando um pouco com o que tu falou sobre os limites, né? Voltando aos limites. A parte do adolescente eu concordo com o que tu falou, sim, eu acho que morar na casa dos pais até 40, 50 anos, isso a pessoa não saiu da fase da infância, né? Eu não digo nem adolescente, eu acho que depender do abrigo dos pais, né? Mesmo já tendo seu dinheiro, já tendo condições de ter sua casa, suas coisas, eu acho que ainda está no mundo infantil, então não é nem adolescente. Bom, mas linkando essa parte que eu queria falar sobre os nossos limites, né? Que às vezes eu chego para falar com os meus filhos e eu mudo de ideia. A gente também tem esse direito, né, de mudar de ideia. Eu fui por um viés e eu falei, não, eu peguei pesado demais. Aí eu vou lá, eu recalculo a rota e vou, vamos começar de novo. Vou falar para vocês como é que é isso aqui, como é que eu quero, como é que eu acho que tem que ser, e aí vocês vão me dar a opinião de vocês. Então, eu acho que esse direito que a gente tem, que talvez não tenha sido um direito dos nossos pais, dos nossos avós, de mudar de ideia, eu acho que isso traz uma leveza para essa relação. Eu estou falando do lugar de mãe, porque eu não sei o lugar de pai, né? Vocês que têm mais experiência nesse... Apesar de que eu sou mãe solo aqui, né? Então eu não tenho um parceiro de convivência, o pai está em outra cidade, né? Então é diferente. É todo um sistema muito diferente. Mas desse meu lugar de mãe, eu procuro sempre recalcular. Quando eu pego pesado, eu falo, não,
parei, gente, vamos recomeçar aquilo que eu falei. Eu queria ter falado de uma outra forma. Então, essa forma da gente impor os limites, né? Ser muito enfática naquilo que a gente vai falar, às vezes pesa para eles. Às vezes a gente não escolhe as palavras perfeitas para aquilo e a gente recalcula a rota. É isso que eu quero dizer. A gente não tem que ter um padrão que tem que ser assim. A gente tem que ser mais maleável, porque cada filho requer uma atenção diferente. Né? No caso do Rinaldo, ele tem um único filho, mas também tem fases diferentes, né? Que tem fases que você tem que falar de um jeito, tem fases que você tem que falar de outro. Então, às vezes, a gente tem que ser mais ríspido, às vezes a gente tem que ser mais amoroso. E essa construção é diária, né? É uma construção diária desde o nascimento de cada filho, a gente vai construindo essa relação. Então, não é uma coisa que a gente tem que ser assim, a gente tem que ir galgando degrau por degrau, recalcular a rota, dizer, não, eu errei, né? Porque é uma coisa que eu, por exemplo, nunca ouvi meu pai dizer que errou, minha mãe dizer que errou, então eu procuro sempre recalcular isso, dizer, não, eu fui por um caminho muito árduo, eu vou voltar por aqui e vou conversar com vocês francamente como é a situação. E eles entendem quando a gente é aberto, né? Quando a gente não tem segredos. Eu não gosto de ter segredos. E eu estava lendo essa semana mesmo que as próximas gerações, elas tendem a ser mais leves, porque não vai ter tanto segredo. A gente ainda tem os nossos segredos, né? Da família de origem, da família atual, né? E quanto menos segredos a gente tem, eu li numa reportagem, depois eu até passo para vocês, as próximas gerações vão ser mais leves, porque não tem essa carga de não posso falar sobre isso, não posso falar sobre aquilo. Então a gente tem essa facilidade hoje em dia, né, de tanta informação, tantos livros, tantas pesquisas, que a gente tem que passar o máximo para os nossos filhos desse conhecimento, mesmo que eles não queiram, né? Mas a gente procura passar de forma da mais amorosa possível, da forma mais amorosa possível. É isso, meus queridos. Muito obrigada pelo convite. Já está na minha hora. Vou ficar mais 4 minutinhos aqui ouvindo vocês e depois vou me embora. Pois é, então a pergunta do Rinaldo, né, a provocação, o que é ser adolescente, o que é adolescer, né, para além de todas as mudanças que nós sabemos que acontecem, que têm a ver com a identidade, com a autonomia, as mudanças emocionais, até o próprio desenvolvimento cognitivo, não é? São fases do ponto de vista da nossa vida, não só dos nossos filhos, da nossa vida, passamos por isso também, da sexualidade, dos conflitos, das crises, que são comuns a todos nós, não fôssemos nós seres humanos, não é? Mas totalmente de acordo com o Rinaldo quando ele fala que o limite tem que ser firme e que é preciso muita energia, sem dúvida. Eu subscrevo 3 vezes, né? Porque sou pai de três filhos. Também concordo totalmente com a Cior, que quando falas de que às vezes é preciso recalcular a rota, e também já o fiz várias vezes. Aquilo que o Rinaldo comentou há pouco, de que como é que nós no momento sabemos que aquilo que estamos a fazer, o julgamento que estamos a fazer, ou a decisão que estamos a tomar, que é a decisão certa para o momento, esse para mim é o grande desafio enquanto pai. Porque, na verdade, a experiência mostra-me que o caminho ele está a ser mais ou menos certo, não é? Porque costuma-se dizer que a distância mais curta entre 2 pontos é uma linha reta, mas nós sabemos que não fazemos essa linha reta, fazemos um pouco para aqui, um pouco para ali, um pouco para ali, um pouco para ali, não é? E vamos procurando nesses extremos encontrar o meio. Aí, para mim, enquanto pai, esse é o grande desafio, é ter a noção. E por isso é que para mim é tão importante o caminho do autoconhecimento, porque o caminho do autoconhecimento permite-me que essa distância entre os 2 pontos não seja tão atribulada, seja mais suave. E aí, não só para mim, mas também para as pessoas que vivem comigo, não só os filhos, mas também a minha esposa, a mãe deles, não é? E a vida que nós construímos em conjunto. Quando se fala, e só fazendo aqui trazer aqui um tema também que é importante para mim, e acho que para o Rinaldo e para a Cior também, que tem a ver com a pedagogia. Em pedagogia fala-se também, insiste-se muito nos limites, e em como esses limites firmes mas amorosos são essenciais. Desde que nós também tínhamos
de alguma forma, em consideração a autonomia e a identidade da pessoa que está à nossa frente. E nós sabemos que a pessoa que está à nossa frente, como a senhora que falou, não é só, não tem só no seu corpo físico células que vieram do meu corpo e que vieram dos meus antepassados e do corpo da mãe, dos antepassados da mãe, não é? Tem também a sua própria identidade, a sua própria energia e aquilo que a pessoa, o dom que ela traz para o mundo, não é? E aí também nós conseguirmos navegar este oceano de certa forma, de alguma incerteza, tendo também isso em consideração, é fundamental para que, de alguma forma, encaminharmos estes seres que estão aqui connosco durante um tempo e que daqui a um tempo vão viver a vida deles, não é? E vão seguir o caminho deles. Espero e sonho eu que daqui a uns anos, não é, quando eles tiverem a sua autonomia, a sua independência, o meu trabalho seja só quando eles me visitam, fazer comida para todo o mundo e alimentar a todos, filhos, netos, bisnetos, os que vierem, porque essa no fundo também é de alguma forma uma imagem interna que eu trago, que é também uma imagem que para mim é uma imagem de família, de alegria e de união e de que de alguma maneira tudo valeu a pena. Bom, eu vou falar a última frase só, a última frase para eu ir embora, tá? Muito lindo que vocês falaram, e eu acho que o principal disso tudo, da nossa jornada com os nossos filhos, é confiar no processo, confiar em tudo aquilo que a gente ensinou para eles, confiar, deixar com eles agora, né? Deixar, não agora, né? Quando eles forem adultos, confiar no processo, confiar na confiança que eles depositaram em nós, porque eu acredito muito nessa questão de que eles escolheram a gente como pessoas para trazer eles para cá, né? Principalmente essa passagem que tem pela mãe, né? Pelas mulheres, eu acho que eles escolhem tanto o pai quanto a mãe para estar aqui, confiar nessa confiança que eles depositaram em nós e confiar no processo, confiar na nossa segurança que a gente passou para eles. É isso, meus queridos. Ó, não esqueçam, em seu lugar de força, mais uma propaganda. Ó. Beijo. Sabrina, Obrigada. se fôssemos pais e mães perfeitos, que a vida deles ia ser muito aborrecida. Ia ser horrível. Obrigado, senhor. Muito obrigada, Fernando. Obrigada, Marco. Um beijo para Sara. Beijo. Será entregue, obrigado. Então, isso, Marco, que você tinha dito, né, e que ela reforçou, né, como é difícil a gente saber se o que está fazendo é o certo e o errado. O divertido da coisa é que a gente não sabe. Pois é. E esse é o divertido e é o desesperador ao mesmo tempo, né? Porque na hora que a gente vê uma coisa que a gente não gosta, e ela falou da importância de se recalcular a rota, da gente ter uma transparência com o filho, de que, olha, ontem eu acho que eu exagerei, então vamos conversar de novo. Então, ela recalculou a rota para ser mais amorosa. Eu acho que é importante a gente fazer isso, mas a gente também recalcular a rota para ser mais firme, né? Que é, inclusive, muito mais frequente, é muito mais, né? Muitas vezes, porque, como a gente fala, você reforçou, e eu também reconheço isso, os nossos filhos adolescentes têm aí 15, 20 anos, eles estão com os hormônios a 1000 por hora. Né? Pois é. Eles têm muito mais disposição e energia para um confronto de ideias do que nós, que temos, além de resolver essa questão caseira, se tem ou não que desligar o celular, se tem ou não que lavar a louça, né? A gente tem o trabalho, a gente tem que cuidar da casa, a gente tem que comprar as coisas, a gente tem um rol de atividades, temos a nossa vida pessoal, tem o samba, tem o namoro, tem o, né? E eles que não têm nada disso, mas tem uma agenda sempre recheada de compromissos, muitos, né? Pelo menos o meu filho é assim, né? Então, assim, então a primeira coisa é assim, a gente saber que se a gente entendeu naquele momento, porque não tem receita, a gente não sabe quando está certo, quando está errado. Mas quando a gente está se policiando por estar presente ali no que está acontecendo, sabendo como aquele filho ou aquela filha funciona, né? E como são o histórico dessas
dessas negociações sobre esse mesmo problema, e surge um fato ali que você percebe assim, puxa vida, ali é a hora de eu fazer a parte difícil, que é ser firme no limite, reforçar aquilo que eu já disse antes, que nós já conversamos, e que eu sei que o filho ou a filha não vai concordar, porque são interesses diferentes. Nada melhor do que o uso do celular de noite até altas horas, tendo aula de manhã, para a gente ter uma guerra Pois é. né, de pontos de vista. E aí cada pai vai ter que descobrir, cada mãe vai ter que descobrir o seu meio termo, mas a gente nunca vai saber, a priori, se exagerou para mais ou para menos. Mas uma coisa que eu acho que talvez seja importante falar é que nós pais amorosos, a gente também coloca sobre si uma carga de não poder errar. É E isso é mesmo. um equívoco, né? Assim, às vezes, os nossos pais e os nossos avós, eles se sentiam menos culpados com relação aos limites que eles davam. Eles exageravam muitas vezes, sim, mas talvez eles também eles davam limite com muito mais clareza do que hoje muitos de nós Sim. damos. Que é um limite, às vezes, meio fluido, que a gente não sabe se está exagerando na dose, e aí vai para um lugar que é um limite que não é firme, e é pior do que dar limite. Eu acho que dar um limite que não é firme é melhor deixar fazer o que faz e vai lá e lava a louça pelo filho. Porque falar que não pode, falar que ele tem que fazer, ele não faz, e não acontecer nada, e sequer a gente ter uma discussão sobre isso, e não ter, eventualmente, algum tipo de demanda do tipo, eu quero que você pare agora, não é daqui a 1 minuto, nem daqui a 2 minutos, e venha lavar sua louça. Isso, se for colocado aleatoriamente, pô, está sendo autoritário. Mas se é a 18ª vez que vocês já conversaram sobre isso nunca acontece, tá, né? Isso tem um outro contexto. Então, assim, eu acho que a gente também não precisa se cobrar demais. E a gente pode errar. Pode errar para mais, como pode errar para menos. Mas esse processo de autoconhecimento, que eu acho que é o grande desafio para os pais, é de estar vendo seus filhos, vendo o que cada um deles precisa. É onde ali também a gente aprende que, eventualmente, eu exagerei no limite excessivo. Eu estou sendo, talvez, aquilo que a psicanalista Vera Iacomelli também fala, né? São os pais helicópteros. Aqueles que pecam pelo excesso de controle, como se os filhos não pudessem errar, não pudessem fazer as coisas, não pudessem ir para uma festa, não pudessem, né, eventualmente, sair daquele lugar de segurança. Né? A senhora que falou, a gente tem que confiar. É verdade, mas como é difícil a gente confiar, até porque a gente não sabe o que é confiável, um filho, uma filha. Né? O meu está indo ficar 1 ano em Roma. Eu confio. Mas imagina, né? Na prática, claro. Uma coisa. Outra coisa é você... É uma boa oportunidade, porque não tem jeito. Quer dizer, eu não vou poder controlar a vida dele e aí eu vou confiar por bem ou por mal. Mas essa questão, né, da confiança é algo também que está o tempo inteiro a gente se desafiando, se questionando se será que eu estou confiando demais? Será que eu não tenho que ser mais firme? E esse é o grande desafio, né, do aprendizado. Você falou dessa questão de pais separados, né? E a senhora que falou, é legal a gente não ter segredo com os filhos. E eu entendi o que ela falou, no sentido de que, mais do que outras gerações, hoje a gente pode ser mais franco com os filhos, falando, inclusive, da própria dificuldade. E até mesmo na hora de botar um limite, filho, para assim, olha, sinto muito, meu filho, eu posso estar sendo exagerado, eu falo isso às vezes com o meu, mas você deu azar, você nasceu nessa casa, e aqui nessa casa eu sou seu pai. Porque os meus amigos deixam falar isso, os meus amigos têm os pais dos meus amigos. Olha só, sinto muito, nesse ponto você perdeu, porque eu sou seu pai, não os seus amigos, pai dos seus amigos. Então, nesse contexto, vai ter que ser assim. Mas eu acho que é importante a gente também levar isso, nunca se esquecer que, principalmente entre pais separados ou não, tem questões que não têm que ser divididas com os filhos. Existem segredos, sim. Não é segredo, mas são conversas num outro nível. Né? Se nós dois, pai e mãe, estão em dúvida sobre aquilo que o filho está comendo, se ele deve fazer uma viagem dessa ou de outra maneira, se está na hora de ser mais firme com um determinado limite,
os pais poderem conversar entre eles sobre isso e aí buscarem uma decisão, e uma vez tomada a decisão, mesmo que um deles não concorde com a decisão, consenso, né, chegada, não abrir espaço para opiniões muito divergentes perante o filho, porque aí é ruim para o filho, né? Então, eu acho que tem que ter um consenso ali entre os dois, qual vai ser a determinação, e aí os dois suportarem isso e não terem que ficar reclamando para o filho da mãe ou do pai que, de repente, fez isso ou aquilo. Isso eu acho que é muito, muito ruim ali. Sim. Eu acho que é Aí importante também, ponderar. aí também Devolvo para totalmente de acordo contigo, não é? Se há hoje em dia, claro que a nossa sociedade evoluiu, a forma como nos relacionamos evoluiu entre adultos, entre pais e filhos, entre filhos e pais, mas também concordo que há determinadas questões que nós devemos guardar para nós, sobretudo aquelas que são, no fundo, aquilo que se diz em pedagogia, não é? O espaço, quando um filho olha para os pais, o espaço entre o pai e a mãe, pode parecer uma imagem assim um bocadinho extrema, mas é um campo minado, não podemos pôr lá o pé. Não podemos pôr lá o pé porque corremos o risco de tocar numa mina e ela explodir, não é? E somos violentamente afastados. Então, nesse aspecto aí, neste campo, assim, também totalmente de acordo. E também um ponto que eu acabei por não comentar, mas é uma coisa relativa que nós sabemos, não é? E que já ouvimos falar muitas vezes, mas no fundo tem a ver com o exemplo. Porque se eu, enquanto pai, exijo, entre aspas, algum tipo de disciplina, mas não o pratico, também o meu exemplo acaba por enfraquecer aquilo que é o limite firme que eu quero colocar. Então aí também, esse exercício eu costumo fazê-lo com frequência, é que exemplo é que eu estou a dar. E procurar, muitas vezes, porque nós estamos aqui há 1 hora e pouco a falar, mas muitas vezes no relacionamento do dia-a-dia não se fala tanto. Fala-se mais através do exemplo e com menos palavras, sobretudo o temperamento mais masculino. O temperamento mais masculino é um temperamento mais de ação, não é? Mais de agir e de demonstrar as coisas através do exemplo. Para mim, enquanto pai com temperamento masculino relativamente marcado, eu vejo que é algo que funciona. Mais do que eu falar, aquilo o exemplo que eu dou funciona bem. E depois, se eu consigo introduzir o diálogo em conjunto com o exemplo que foi transmitido, eu noto que o comportamento posterior, depois neste caso da parte dos filhos adolescentes que estão aqui mais próximos de mim, não é? Lentamente e gradualmente vai mudando e vou conseguindo de alguma forma, não é moldar, a palavra certa não é moldar, mas é modelar esse comportamento e essas atitudes. E é claro, também costuma-se dizer, como é que há um dito em Portugal que é: a casa que não é ralhada não é abençoada, é uma coisa assim. Não sei se há alguma coisa parecida aí. No Brasil se dizem algo parecido. faz sentido. Então, de alguma forma, isso também, se nós conseguirmos olhar para isto com sentido de humor e procurar introduzir sempre que possível um pouco de humor, fica tudo mais leve. Trazer sentido de humor não quer dizer que não sejamos sérios, pelo contrário, é ser sério, procurar trazer essa seriedade e essa firmeza, mas de uma forma que possa transmitir leveza. E isso é algo que eu também vejo na minha realidade, que ajuda de alguma forma a tornar o campo mais permeável. Se vai ter bom efeito ou não, vamos ver daqui a um tempo. Mas eu diria assim, né, Marco? Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Para mim, eu gosto desse título de limites firmes, porque às vezes é possível a gente estabelecer limites firmes e com humor. Sim. Mas dependendo da idade, a gente tem que tomar o cuidado para não parecer ironia. Porque Isso. nós estamos falando de uma situação onde há um conflito claro de interesses. Por exemplo, vamos falar de um exemplo concreto, né? A gente entende que é importante o filho se sentar na mesa com os pais uma vez na semana.
sem celular, para fazer uma refeição com início, meio e fim. Só levanta da mesa quando todo mundo terminar a comida. Isso, para a geração de 20 anos, é um sacrilégio. É. É o tempo que eles vão perder sem o celular, sem precisar. Tudo. Né? Então, nós estamos falando de um terreno minado, mas muito mais real do que o terreno entre um pai e uma mãe. É um terreno minado entre um pai e uma mãe e o seu filho ou a sua filha. Claramente vai haver conflito, dependendo da situação, vai haver guerra. Né? E nesse sentido, às vezes, então assim, claro, cada caso é um caso, né? Às vezes, quando eu digo da gente, se esse é um limite que o pai, né, separado, ou uma mãe separada, quer estabelecer em casa como mínimo respeitoso numa convivência entre duas pessoas que vivem juntas, mas que passam a semana, eventualmente, sem conseguir sentar para conversar, eu acho fundamental que esse pai e essa mãe separados conversem sobre isso, para que essa regra seja eventualmente pacificada entre os pais primeiro. E mesmo sendo separados, esse almoço, esse jantar, ele pode contar com a presença dos dois pais, através de uma câmera aberta de celular. Né? Uma coisa é você abrir o celular para ter uma imagem onde quem não está presente pode participar e conversar junto, separados ou não. Outra coisa é você pegar o celular para ficar o tempo inteiro vendo o que está chegando de mensagem no WhatsApp, no Instagram. Você não está ali, você está dividindo aquele espaço de comunhão, de alimentação, que é um espaço sagrado, né? Desde as tribos africanas em particular, o espaço de alimentação é um espaço ritualístico, é um espaço que tem que ser respeitado. Né? Isso, para os jovens de hoje, é algo de um outro planeta. Né? Então, nesse sentido, eu diria que quando os pais chegam a esse consenso e propõem isso para o filho, ainda que haja uma reação muito forte, quando ele ouve isso a partir do pai e da mãe, juntos, onde isso não é um capricho, isso não é um ato autoritário, isso é um desejo, uma necessidade legítima de um pai e de uma mãe que dizem para o filho, eu sei que isso vai te frustrar, eu sei que você não vai gostar, mas é importante que você saiba que os pais não estão aqui para fazer o que os filhos querem muitas vezes e a gente precisa que você faça isso. É muito difícil para um filho ir contra isso. Na alma dele, por mais que ele vá inicialmente refutar isso, quando os dois ali estão colocando que essa é uma necessidade, não é um capricho, fica mais difícil para o filho, fica mais fácil para o filho entender esse limite como firme e respeitar isso, e isso dá um contorno na vida dele. Ele vai ter ódio dos pais, do mesmo jeito, mas essa, para mim, é a função de um pai e de uma mãe que querem educar. Como eu falei, é abrir espaço para que o filho tenha esse ódio. Sinta ódio. De mim não tem problema. Né? Porque se eu estou aqui dependendo do amor do meu filho para tomar as minhas decisões, eu não estou num lugar de pai. Eu estou num lugar de um amigo carente que precisa da aceitação pelo filho. E aí isso vai fazer muito mal para o filho. Isso, no limite, pode transformar essa relação de um pai e um filho, de uma mãe e uma filha, numa relação do tipo de senhor-escravo, onde aquela mãe ou aquele pai que não conseguem dar limite para um filho, ou para uma filha, virar um escravo nessa relação, fazendo as coisas, reclamando do chefe, que não faz o que devia, mas continua fazendo. Né? É uma relação senhor-escravo invertida, onde o filho vira o senhor, ou a filha vira a senhora, e pais, às vezes, muito coniventes, que não têm a energia necessária para essa confrontação, ficam reclamando. Aí você vê nas televisões, nos Instagrams, pais e professores reclamando dos filhos adolescentes, reclamando uma lamúria, porque, no fundo, ainda não encontraram um lugar de firmeza para dizer, olha só, aqui nesse ambiente, na sala de aula, eu tenho a autoridade. Não é autoritarismo, é autoridade. Mas eu preciso exercer isso com firmeza. Marco, eu encerro a minha fala por aqui, porque nós já temos 1h20. Vou passar para você encerrar a sua. Queria só ler aqui o que a Márcia Florencio, deixa eu ver se eu consigo ler aqui,
Doçuras da Flor Doceria, grande amiga. Assistirei do início para ampliar minha reflexão sobre o tema e levar alguns pontos para nosso coletivo. Ela trabalha com essa coisa da lógica africana e o trabalho que eu faço de mediação sistêmica nas escolas públicas bebe nessa fonte, né? A gente tratar os temas em roda. Agora, existe uma autoridade, né? O educador, o professor, ele exerce a autoridade amorosamente, abrindo espaço para conversa, uma roda de conversa, mas se alguma criança, adolescente, está tendo uma atitude que prejudica a coletividade, isso tem que gerar consequências, e as consequências têm que vir através de limites no momento em que aquela regra de convivência que nós estabelecemos coletivamente foi descumprida. E esse limite tem que ser na hora, porque se você falar disso uma semana depois, aquilo não faz sentido nenhum. Então, com filhos adolescentes também, eu acho que você conversa, mas depois que se estabelece uma regra de convivência, se não houve cumprimento, tem que haver uma consequência por esse descumprimento na hora que isso acontece, para bem da relação e do processo de educação. Querido Marco, é contigo. Obrigado, Rinaldo. Eu só comentar que eu tive que trocar o meu celular de posição porque por algum motivo ele perdeu a carga, então eu tive que ligar aqui o carregador. Mas eu terminava lendo aqui um texto do livro O Meu Lugar de Força, ou No Seu Lugar de Força. Eu vou resumir um texto que tem aqui na página 96 e que, no fundo, acho que é um bom encerramento para a nossa conversa de hoje. Então chama-se O Impacto da Conexão Familiar na Vida Adulta. Esta parte do livro que foi escrita por mim foi escrita desde o ponto de vista do meu caminho, da minha jornada de autoconhecimento. Então começa assim este texto. Ao fortalecer a ligação com os meus pais, percebi que esta conexão é o alicerce de todas as minhas relações. Como poderia eu relacionar-me verdadeiramente com o mundo e com os outros se a minha ligação com as pessoas que me deram a vida estivesse comprometida? Este pensamento levou-me a uma introspeção profunda, onde identifiquei várias áreas da minha vida, onde a falta de aceitação e de conexão com os meus pais estava a causar bloqueios. E o texto depois continua, eu vou ler depois aqui a parte final. Além disso, a conexão com os meus pais também influenciou a forma como encaro a paternidade. Ao reconhecer e aceitar os meus próprios pais, fui capaz de desenvolver uma maior empatia e compreensão pelo papel que exerço na vida dos meus filhos. Percebi que assim como os meus pais fizeram o melhor que podiam, também eu estou a fazer o melhor que posso e que a perfeição é uma ilusão. Esta aceitação trouxe-me uma nova leveza e uma maior capacidade de estar presente para os meus filhos, sem a necessidade de ser perfeito ou de corresponder a expectativas irreais. É isto, Rinaldo. Maravilha. Um prazer conversar contigo mais uma vez e com a Cior, que já tinha saudades destes momentos e agora vamos, se calhar, pensar no próximo mês, não é? Se calhar, ou no próximo mês ou quando estiveres aqui. Já pensou? Podemos fazer algo aqui. Seria divertido. Pois é. Eu adorei essa fala sua final. Acho importante. O livro já está à venda? Ainda não. O livro, eu tenho alguns exemplares físicos, ok? Estamos a procurar disponibilizá-lo em formato PDF através de uma plataforma digital, mas esse modelo ainda não está disponível. Vai estar em breve. Eu digo isso porque é importante esclarecer que essa live também busca ajudar a divulgação desse livro, né? Um livro escrito por 4 queridos amigos, terapeutas sistêmicos, da linha de Bert Hellinger, você de Lisboa, Ciorque aqui do Brasil, Esteban, nosso amigo querido da Argentina, Milagres da Alemanha, e quem mais? Tem mais alguém? São 4, são esses 4. A Sara, né? a Sara, minha esposa também. Sabia que tinha a Sara também, aí de Lisboa, dizer que o livro está disponível se as pessoas quiserem pelo correio, né? Certamente, se a pessoa entrar em contato com você, estando em Portugal ou na Europa,
consegue que o livro chegue a partir de Lisboa, talvez também a Sim, partir lá da Alemanha. Se as pessoas sim. estiverem no Brasil falando com a Ciorc, certamente vão conseguir receber ele pelos Correios, mesmo ainda nesse processo de estar sendo organizado um lançamento mais oficial. Acho que é Aham. importante ver se já tem algum tipo de plataforma na internet dizendo o conteúdo de cada das partes do livro, para que as pessoas possam consultar e eventualmente se interessar e comprar. Acho isso maravilhoso. Desejo assim, uma longa jornada de sucesso para o livro. E queria ampliar essa tua fala, Marco. Aqui no Brasil, a gente tem muito uma discussão, e muitas vezes esse olhar sistêmico ele é criticado como sendo um olhar limitado dentro de novas configurações familiares muito contemporâneas, né? Então, é importante a gente dizer que, para além do que você fala, né, do seu papel de pai, do meu papel de pai, existe a função paterna, que ela pode, em alguns casos, ser exercida pelo pai biológico, como é o caso da gente, mas tudo aquilo que você fala do pai, né, da importância do pai, a gente pode ampliar também para aquela pessoa da família daquele adolescente ou daquela adolescente que exerce uma função paterna. Podem ser duas Exatamente. mulheres casadas que uma delas exerce uma função paterna. Pode ser uma mãe solo que o avô exerce a função paterna se o pai biológico não está presente. Às vezes, a função paterna pode ser feita por um padrasto. E não tem certo e errado. O importante é que cada adolescente necessita de uma figura que exerça Essa essa função. função, né? O limite normalmente está mais ligado ao que a psicanálise chama da função paterna. A função materna é do cuidado, alimentar, do aconchegar e tal, e a função paterna tem a ver com fazer com que aquela criança que ainda não tem a sua individualidade construída, ela siga para a vida e ela rompa os limites e ela siga em frente. E nesse processo de individualização e de autodesenvolvimento, ela muitas vezes precisa de limites, ela precisa de limites, né, preferencialmente amorosos, mas certamente firmes. E aí quem exerce isso é a função paterna, não importa por quem esteja exercendo essa função paterna. E o que a gente que é da linha sistêmica e que acredita na perspectiva da ancestralidade é que, ainda que a função paterna esteja sendo exercida por alguém que não é o pai biológico, não é bom excluir o pai biológico, porque é Claro. através desse pai biológico que existe toda uma ancestralidade por parte de 50% do DNA dessa criatura, que é essa criança que está se virando adolescente, que talvez tentando se transformar em adulto. Então, é muito negativo você ter uma pessoa, esse pai biológico ficar num lugar muito de ser esquecido, né? As tradições indígenas e as tradições ancestrais e as constelações familiares mostram que, por pior que esse pai biológico tenha agido, existe uma força nessa genealogia, né? E é importante, dentro do possível, e não querendo aqui, né, fazer nada rígido, né? Mas é importante que a família e esse adolescente ou essa adolescência tenham gratidão por esse pai, no mínimo por ele ter dado a vida, por ele ter Nem mais. levado a vida através daquela fecundação, daquele embrião, ainda que nunca mais esse pai tenha comparecido na sua função paterna, mas não adianta ele ser esquecido, porque isso vai estar rompendo uma correnteza de energia que fala dos pais desse pai, dos avós desse pai, e isso está no sangue desse adolescente, e é importante que isso que ele seja incluído, ainda que com toda a raiva, toda a tristeza, toda a indignação, que é legítima, se o caso é desse, né? A gente tem pais que fazem muito mal, mas é importante a gente fazer essa ponderação, e com isso eu encerro a minha fala aqui. Eu queria saber se você quer finalizar, senão a gente já se despede dos
dos nossos ouvintes aí, dos queridos amigos que ainda vão assistir, vai ficar gravada essa live. Eu vou marcar você e a Ciorc como contribuintes, de maneira que vai estar também no perfil de vocês. Disponível. E foi uma excelente forma de encerrar, Rinaldo. Sempre incluir. Incluir é a chave é o segredo, né? É a chave do negócio. Incluir, incluir, incluir. Muito bem, querido. Então, muito obrigado, Rinaldo. terminar? Um abraço grande. Até daqui a pouco, né? Daqui a Até pouco daqui eu a pouco. estarei aí visitando você. Perfeito. Maravilha, então. Um prazer, um beijo para a Sara, as crianças, e tudo Serão de bom e de melhor aí para você. E um abraço e cumprimentos aí também para casa. Tudo de bom. Vou fechar aqui.